Então, vamos começar mais um curso livre, uma realização do Instituto Humanitas. Hoje o tema do curso livre é mudanças climáticas e seus efeitos no Rio Grande do Norte. E nós temos como palestrantes os professores Venerando Amaro, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, está aqui à minha direita, e o professor Cristiano Prestrello, do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, está aqui à minha esquerda, e será o primeiro a falar. Em seguida fala o Venerão. Então, obrigado pelo interesse, obrigado por terem vindo, e vamos agora escutar os dois colegas. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouco sobre mudanças climáticas. A gente vai discutir um pouco sobre como que o clima pode mudar e como que de onde que surgiu todo o desenvolvimento científico para a gente poder discutir sobre o clima ser alterado por influência e ação humana. Então eu tenho um desafio de cumprir o tempo, eu tenho bastante coisa para falar. Eu vou ficar aqui meio que de lado de costa para quem está passando o slide, pode passar. A gente tem, acho que é importante a gente discutir e relembrar isso. A gente tem três grandes emergências na qual a gente tem uma preocupação real, né, que é a crise na saúde das pandemias, associada ao que a gente vivenciou com a Covid-19. A gente tem a crise da perda da biodiversidade e a gente tem a crise, ou que a gente hoje se refere à emergência climática. A gente insere o termo emergência mais recentemente. Elas têm algumas similaridades e algumas diferenças. Essas similaridades a gente tem que a ciência é a chave para a gente poder sair desses grandes problemas. As evidências e o uso excessivo dos recursos naturais é algo que é comum nas três crises. A falta de governança global é um dos grandes problemas, e os impactos que essas crises produzem sociais, eles também são, e os impactos econômicos são muito extensos, né? Você tem as suas diferenças, né, dessas três crises, que a crise da saúde ela pode passar em alguns anos, e a gente vivenciou isso com a Covid. A mudança climática ela dura por alguns séculos, e a perda da biodiversidade ela é definitiva, ela é para sempre. Próximo. E aí eu trago algumas imagens, reportagens recentes dos últimos meses para que a gente possa vivenciar o que a gente tem observado ou vivenciado nos últimos meses, né? Então esse gráfico mostra a temperatura do mês de julho, e ela é uma anomalia em relação a uma média climatológica dos últimos 30 anos, e a gente teve o mês de julho mais quente que a gente já observou no hemisfério norte. E se vocês olharem, foi o mês mais quente para o hemisfério de verão, mas praticamente o planeta inteiro esteve acima da média. Poucas regiões com temperatura abaixo da média. Próximo. E quando a gente se volta aos oceanos, que é uma componente importante, os oceanos cobrem grande parte da superfície do planeta, e a nossa atmosfera ela é aquecida pela superfície do planeta e não pelos raios solares. Então os raios solares eles atingem a superfície absorve, se aquece e por consequência aquece a atmosfera. E se os oceanos cobrem grande parte da superfície, observar esse gráfico e ver que os oceanos atingiram temperaturas que a gente não observava antes, ou seja, os oceanos estão cada vez mais quentes, significa a superfície mais quente, a atmosfera mais quente. Próximo. E aí essa discussão é interessante porque a gente tem vivenciado a presença de um fenômeno El Niño, né? E esses dias eu estava precisando responder à imprensa quanto à previsão para a estação chuvosa para a nossa região. Se vocês olharem esse gráfico à esquerda, a gente tem o dado de temperatura média diária de todos os oceanos do planeta em cima e embaixo de temperatura média mensal de todos os oceanos. E 2023 ali até setembro, que é a curva mais acima, os oceanos nunca tiveram tão quente, né? E é o que a gente tem aqui à direita,
é a temperatura da superfície do oceano, e essa parte mais vermelha no Pacífico é o El Niño se formando. E esse El Niño tem uma característica interessante: o El Niño nunca se formou sobre condições globais tão extremas. Então a gente tem uma preocupação muito séria com esse El Niño. Possivelmente eles não tenham os impactos severos como os modelos estão dizendo, mas é um primeiro El Niño a se formar num planeta sob uma condição quente que a gente nunca vivenciou, sobre um oceano quente que a gente nunca vivenciou. E o que é El Niño? É o aquecimento da região do Pacífico Equatorial. Então, ele está quente sobre uma região que já estava quente. Próximo. E aí uma outra informação que eu trago para alimentar a apresentação é que a gente tem um instituto que faz uma estimativa do que eles chamam de Earth Overshooting Day, que seria qual que é o dia do ano, do mês, em que a gente consome um ano de recurso natural produzido pela Terra. Então, se vocês olharem ali em 1971, a gente, em dezembro, consumia tudo que a Terra produz de recurso natural em um ano. Se a gente olhar aqui em 2022, a gente está consumindo isso em julho. Ou seja, o que a Terra produz em um ano, a gente está consumindo em 6, 7 meses. Ou seja, a gente já precisa hoje de 1,7 terras para atender nossa demanda por recursos naturais. E a gente tem se desenvolvido mundialmente, todo mundo tendo os Estados Unidos como métrica para desenvolvimento. Então, se a gente quiser que todo cidadão do planeta se desenvolva como um francês, precisamos de 2,7 terra para atender demanda. E se todo mundo quiser se desenvolver, basicamente consumir igual um americano, a gente precisa de metade do sistema solar para atender demanda por recurso. Então, está muito óbvio que a Terra não vai atender demanda de desenvolvimento do planeta inteiro como um americano vive. Próximo. Esse último gráfico é um estudo feito por um instituto na Suécia, liderado pela Catherine Richardson, em que ela mapeou o que ela chama de 9 fronteiras ambientais que são necessárias para se manter um sistema global como o nosso em equilíbrio. E a gente já rompeu 6 dessa, falta só 3. E uma delas, que é a acidificação dos oceanos, a gente está bem pertinho. Próximo. E aí, para finalizar o que aconteceu nos últimos dias, esse senhor, filho de um haitiano, ex-desembargador no Brasil, hoje presidente secretário-geral da OPEP. E aqui uma preocupação minha. Na COP do Marrocos, a gente teve um aumento de 295% de representantes de empresas petrolíferas numa COP. E eles começaram a querer dominar a discussão dentro das COPs. E eles conseguiram, por exemplo, que a próxima COP seja num país produtor de petróleo, na Arábia Saudita. Então, a próxima COP será presidida pela Arábia Saudita, um país produtor de petróleo. E por que eu trouxe essa fotografia? Né? Porque ele veio ao Brasil dizendo que na OPEP todos somos ambientalistas. E ele tem uma ideia muito clara da possibilidade da gente não diminuir a utilização de petróleo. Né? 30% da energia do planeta vai ser por petróleo. E a gente mexe nas outras coisas. Né? E ele veio aqui para dizer que o Brasil tem capacidade e tecnologia suficiente de explorar petróleo na região equatorial e deve fazer isso. Próximo. E aí, eu vou trazer para vocês aqui como que a gente considera que o clima muda. Né? A gente tem estudado e pesquisado que o clima vem mudando ao longo da constituição da atmosfera. Próximo. Então, a gente apresenta como grandes fatores que historicamente produziram alterações significativas na atmosfera para que ela mudasse, como, por exemplo, a deriva dos continentes. Então, há 225 milhões de anos atrás, a gente tinha um continente único que tinha um impacto, uma influência em como a radiação basicamente era absorvida, como ela se aquecia, como aquecia a atmosfera e como fazia o que a gente constitui hoje como clima. Isso veio mudando ao longo dos milhares de anos e o clima veio mudando junto com isso.
Existem características astronômicas que também produzem alteração no clima, nessa magnitude temporal, 20 mil anos, 40 mil anos, 100 mil anos. Então, a cada ciclo desse, você produz impacto em como essa superfície absorve a energia do Sol, vinda do Sol, você tem uma mudança no clima. Erupções vulcânicas são, sim, capazes de produzir alteração climática. A gente tem aqui como exemplo a segunda maior erupção no século XX, a erupção do Monte Pinatubo, que reduziu a temperatura do globo em 0,5 grau. E é muito comum a gente ouvir isso dizendo, então é só a gente ter erupção vulcânica que o planeta esfria. Então, depois do Pinatubo, não houve mais erupção capaz de resfriar o planeta. E a gente já tem lá algumas dezenas de anos que isso ocorreu. E uma outra característica, a erupção vulcânica dessa magnitude explode toda o vulcão e lança muito material particulado na atmosfera, que é basicamente material particulado pesado. A gravidade atrai isso, no outro ano o clima volta ao normal. Manchas solares são uma característica que o Sol desenvolve ao longo do tempo, de você ter grandes áreas na superfície solar que são um pouco mais frias. Superfícies mais frias emitem menos radiação. Então, o Sol com bastante mancha solar diminui a sua atividade de emissão de radiação, chega menos radiação na Terra, em tese o planeta esfriaria. Então, isso sim produziria uma mudança de clima, mas a ordem de ocorrência disso é muito lenta, os ciclos são muito longos. E aí, a gente sempre teve interesse de entender como que a gente estima a temperatura do planeta, né? E aqui, eu normalmente discuto isso em sala de aula para os meus alunos. Eu trago 3 grandes exemplos na física de cientistas que começaram a pensar a estimativa de temperatura do planeta sem ter satélite, sem ter rede de termômetro e etc. E aqui à direita, esses 2 senhores, um é o Stefan e o outro é o Boltzmann. O Stefan, ele era o teórico, era o cara que ficava ali no laboratório, teorizando sobre o que eles estavam desenvolvendo, e o Boltzmann era o que tocava fogo nas coisas. Então, era o cara que ia no laboratório e derretia barra de ferro, para ver qual que era o comportamento disso. E eles criaram a tão famosa lei de Stefan Boltzmann. Esse senhor mais em cima é o Fourier. E o Fourier foi o primeiro cientista a dizer que a atmosfera e, basicamente, a sua constituição química era capaz ou responsável por manter uma temperatura um pouco mais favorável ao desenvolvimento de vida complexa sobre a Terra. Isso em 1827. Então, a gente sabe do que a gente discute hoje há muito tempo. Aí só avança. Aí, eu não quero assustar ninguém, mas a gente tem na física de 2º grau, o que a gente aprende na parte de calorimetria, uma parte que é equilíbrio térmico. Se você está perto de uma emissão de calor, se está perto de uma fogueira, uma hora a quantidade de energia que você recebe da fogueira e a quantidade de energia que você emite depois de aquecer por causa da fogueira se equilibra e você mantém uma temperatura. Desse princípio, dá para você colocar que a sua fogueira é o Sol e você é a Terra. E você igualando a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol igual à quantidade de energia que a Terra emite para o espaço, você estima a temperatura do planeta sem ter medição nenhuma. E aí, o Fourier foi responsável por fazer alguns ensaios, não exatamente esse. E aí, se vocês olharem em negrito, quando a gente reorganiza as equações, a gente chega a uma estimativa de temperatura da Terra da ordem de menos 16 graus. E não é um ajuste bom. A temperatura média do planeta não é essa. E aí, em vermelho, a gente adiciona um novo fator. Porque se vocês olharem, a gente tem a energia vindo do Sol, atinge a superfície, e essa energia é representada por um número 1 total, e um A que volta para o espaço, e esse A é o que a gente chama de albedo. Parte dessa energia que vem do Sol volta para o espaço sem ser absorvida.
Quando a gente vê para a parte mais embaixo, a gente tem a energia emitida pela Terra de volta para o espaço, que é esse novo 1, e parte dessa energia que é emitida para o espaço volta para a superfície da Terra, que é esse G. E esse G aí é a ação do conhecimento trazido pelo Fourier. É o que a gente conhece como efeito estufa. Quando a gente insere esse G no equacionamento, a gente reorganiza a equação e chega a uma estimativa de 16 graus Celsius. São 35 graus de aquecimento. A existência do efeito estufa faz a Terra ser 35 graus mais quente. E aí você pode brincar, e se eu mexer com esse G? E hoje, o G ele representa 0,4. Né? Ou seja, do que a gente perde para o espaço, 0,4 fica aprisionado. E se eu mexer nesse G, 0,4, 0,5, 0,6, o que ocorre? A temperatura aumenta. Né? Então ela sai aumentando, aumentando e vai, quando chega perto do 1, a temperatura vai para da ordem de 1.000 e poucos graus Celsius. E aí os alunos perguntam, professor, não tem nada parecido. Próximo. Vênus tem 96% de CO2 em sua atmosfera, 700 graus de temperatura. Tá? Então, brincar com constituição química da atmosfera, mexer em concentração de constituintes capazes de absorver radiação de onda longa emitida pela superfície, aquece planetas. Próximo. E aí a gente tem como grande gás do efeito estufa, vapor d'água, 60% da absorção de energia vindo da superfície de volta para o espaço que fica aprisionado, o vapor d'água é responsável por essa absorção. E você tem ali 26% para CO2 e outros gases do efeito estufa. Próximo. E aí, quando a gente tenta quantificar isso ao longo dos milênios de concentração de CO2, de metano e de outros constituintes dos gases do efeito estufa, a gente atingiu valores que a gente nunca teve. E aí, dentro dessa condição de que, a gente tem uma discussão de que o clima naturalmente muda. Mas o que a gente tem vivenciado e observado é somente natural? Essa variação é somente natural? Pode passar. Então, o que a gente tem observado é que, quando a gente vê esse tipo de exemplo de uma geleira, as geleiras, elas naturalmente apresentam uma variabilidade em seu desenvolvimento, né? Mas, recentemente, essa variabilidade tem tendido para, basicamente, extinção. Ou seja, elas têm diminuindo e não têm conseguido repor o espaço que ela perde a cada tempo. Aí a gente vai ter exemplo próximo do Monte Kilimanjaro, que sempre teve topo congelado e hoje quase que não congela mais. Próximo. E a gente tem vivenciado mais próximo de nós eventos cada vez mais severos do ponto de vista de extremos. Né? Então a gente tem uma preocupação grande com uma região específica na África. Eu, pelo menos, tenho uma preocupação muito grande com o que a gente conhece como chifre da África, e a Somália aqui está como exemplo. A Somália tem, em 2006, sua seca mais severa dos últimos 100 anos. Próximo. Em 2011, a seca mais severa dos últimos 100 anos. Em 2017, a seca mais severa dos últimos 100 anos. E em 2022, novamente, a seca mais severa dos últimos 100 anos. Então, a Somália, a cada 5 anos, está tendo uma seca cada vez mais severa. E aí você vê, são 20 milhões de pessoas em 2022, e essa seca foi 21, 22, que ia demandar recurso hídrico e comida. Dentro desses 20 milhões, 10 milhões de crianças. Então, é muito, muito claro que a vulnerabilidade à mudança climática está nas comunidades mais pobres, nos grandes centros urbanos e nos grandes centros urbanos nas regiões de periferia. Quando a gente se volta para a nossa região, a gente tem em 2005 a Amazônia com sua seca mais severa nos últimos anos, 100 anos. E em 2010, a seca mais severa nos últimos anos. E a gente estudou bastante essa última seca. Próximo. Pode passar. E agora a gente espantado com a Amazônia vivenciando um período seco, num período que a gente não esperava que fosse seco. Né? Próximo. E aí aqui tem os registros de chuva em Belém e Manaus.
a gente tem uma redução de 75%, quase 80% da expectativa de chuva mensal. Então, choveu o que normalmente a gente acha que é muita chuva para a nossa região, que lá é considerado uma condição de seca. A gente, no Nordeste, vivencia eventos de secas e a gente vivenciou de 2012 a 2016 a seca mais longa e mais severa que a gente já teve na região Nordeste. Isso é algo que a gente vinha esperando que isso uma hora ia acontecer, porque as secas têm sido mais frequentes e mais severas, e o que a gente espera é que em uma condição de planeta mais quente, isso é uma realidade do Nordeste, vivenciar secas mais severas e mais frequentes. E a gente teve um aluno que foi orientado por mim, o Felipe, que é daqui do Rio Grande do Norte, de Cruzeta, que ele foi responsável por fazer um diagnóstico de qual é a condição da atmosfera que gerou essa seca. E aí ele olhou essa área que está destacada nesse quadrado aí sobre o Brasil e ele construiu essa média, que é esse gráfico de barra, onde ele viu que nesse período você tem 60% dos anos, e aí representado por março, abril e maio, com chuva abaixo da média. E a linha preta ali mostrando a tendência. Perceba que são 35 anos, né? Você tem 14 anos em que a chuva foi acima da média. Então a gente vem diminuindo a quantidade de chuva total na estação chuvosa nessa região de costa litorânea do norte e do nordeste. E os gráficos à direita é temperatura máxima e mínima. Quando a gente fala, o planeta está aquecendo 1 grau. Mas o que é 1 grau para Natal, por exemplo? Mas quando a gente localiza ou regionaliza, tem regiões que aquecem 4 graus, 5 graus. É 1 grau de média para o planeta. Mas tem região que vai esquentar ou tem esquentado da ordem de 3, 4 graus. Nesse período, são 3 graus diurno e 1,5 graus noturno. Essa madrugada foi bem agradável dormir, foi bem quente, pouco vento, e a gente com previsão de El Niño, a possibilidade de a gente ter madrugadas desagradáveis para o verão é bem grande. O tamanho dessa seca, o mapa de cima, essa mancha marrom, quanto mais marrom, mais duradoura, mais longa a seca, e ela está ali caracterizada como a mais longa. E aí a gente chega um momento em que, cara, a gente tem produzido muita alteração, a gente tem impactado muito o clima de maneira geral, né? E aí, em 2000, o Paul Crutzen, que ele é Nobel de Química em 95, foi ele que lança a ideia de que a gente mexeu tanto, mudou tanto, que a gente criou uma nova era geológica que ele chama de Antropoceno. Próximo. E onde que a gente tem buscado observar isso? Aumento de concentração de CO2 e dimensão de CO2. Essa curva mostra que a gente aumentou em 51% a quantidade de CO2 na atmosfera. Próximo. Esse gráfico é para mostrar que grandes crises econômicas ou a pandemia foi responsável por diminuir a quantidade de CO2 que a gente lança para a atmosfera. Porém, não se fotossintetiza CO2 atmosférico. Depois que você lança ele fica lá. Então, a redução de emissão não produz diminuição de concentração. Tá? Próximo. E quando a gente pensa em Brasil, em mudança de uso do solo, se você olhar ali, as 3 regiões em vermelho são regiões de florestas tropicais. Amazônia, Congo e Indonésia. Quando a gente junta os 3, somos responsáveis por 50% de emissão de gases de efeito estufa, ou CO2, por causa de mudança do uso do solo. Próximo. Se você avaliar isso por per capita, por cabeça, o Brasil já esteve ali como o segundo maior emissor de CO2 por causa de mudança de uso do solo, sendo só perde para os Estados Unidos. Então a gente não vive muito bem na fita quando a gente pensa em alteração de uso do solo. A gente tem discutido e falado muito sobre isso através dos relatórios do IPCC, o 2028 em interrogação, ponto de inflexão. Se a gente não fizer o que tinha feito e acordado em Paris, pelo Acordo de Paris, não faz sentido ter relatório em 2028.
porque a gente atinge ponto de inflexão e a gente adapta o planeta ou as pessoas a viver num planeta mais quente. Então, há a possibilidade da gente não realizar o relatório em 2028. O último foi em 2021 porque ele pode não fazer mais sentido. E a gente está construindo os modelos que vão gerar os novos cenários já há uns 2 anos. E a gente tem uma expectativa de que isso, será que vai valer a pena fazer? Mas a gente está fazendo, né, com a perspectiva de que isso se reverta de alguma forma. Próximo. E aí a ideia é o que realmente aquece o planeta? Tem como a gente simular isso? Aí eu pediria que tu passasse próximo, só para a gente mais um. A curva preta é a curva de temperatura média do globo observada. E as demais curvas somos nós, com os modelos matemáticos que a gente tem condições de representar o clima, tentando representar a linha preta usando somente esses fatores ambientais naturais que a gente considera, né? Ou seja, se o modelo não representasse o impacto humano, o modelo conseguiria representar a curva preta. Esse gráfico mostra que não. Se não tiver influência humana, a gente simplesmente sequer consegue modelar uma alteração na temperatura. Próximo. Aí, vai, próximo. Mais um. Se por acaso você incluir alguns impactos associados à ação humana, como gases do efeito estufa, aerossóis, ozônio e etc., você ajusta um pouco melhor essa curva. Próximo. Mas se você adicionar os fatores naturais de mudanças de clima e os fatores humanos, o que o modelo devolve para você é essa curva média em vermelho. Então, sem a ação humana, não há um modelo hoje matemático ajustado que consiga representar a tendência de aquecimento do planeta. Então, o último relatório diz que é inequívoco que o aquecimento do planeta ele é resposta de ação humana. Próximo. E aí a gente, através desses modelos, aqui a gente consegue desenhar o que a gente possivelmente tem para o século, que a gente, a partir disso, consiga gerar algum tipo de planejamento. E a gente, exaustivamente, estamos avaliando esses modelos quanto à observação. Então, antes de pensar o que a gente projeta para o futuro, e o termo projeta ele é interessante porque ele não é uma condição de previsão, tá? A gente não tem probabilidade de erro, é uma projeção, é um desenho, um cenário baseado em modelos matemáticos, não há assertividade nisso. Mas esse mesmo modelo que projeta, ele simula o passado recente. E o passado recente tem observação. E essa observação serve para avaliar a capacidade do modelo em fazer essa simulação do passado recente. Em cima dessa habilidade, você mensura se o que ele projeta é realístico ou não. Tá? E aí a gente faz esse tipo de estudo para fazer esse tipo de avaliação. Próximo. E a gente consegue setorizar e ver qual que é o comportamento desses modelos. Então, a curva em preto é sempre a média e as demais curvas é o modelo tentando representar a média. E dessa forma você vê, olha, o modelo superestima, subestima e você ajusta isso. Você pode até corrigir isso estatisticamente. Modelo superestima em 5%, você corrige o que ele está projetando para o final do século. Próximo. A gente tem como projeção para o final do século o desenho de alguns cenários. Esses cenários eles são desenhados como cenários pessimistas e cenários otimistas e cenários intermediários. O cenário otimista é aquele que a gente assume a função de reduzir emissão de gases de efeito estufa baseada na nossa matriz energética, os intermediários, que a gente vai mais ou menos, e os pessimistas. E em função disso a gente tem as consequências tanto do ponto de vista de temperatura e precipitação. Do ponto de vista de temperatura, só há a possibilidade da gente controlar o aumento de temperatura nos cenários mais otimistas. Não há a possibilidade de redução de temperatura. A ideia é que a gente consiga manter no máximo 1,5, que é a inflexão, e manter 1,5 até o final do século. Numa condição de intermediário ou mais severo, mais pessimista,
a gente aumenta a temperatura. E aí, a nossa região, a gente tem como grande impacto que a gente terá uma condição de aumento de temperatura, e aí a América do Sul, Brasil, o Nordeste e Rio Grande do Norte está debaixo do mesmo guarda-chuva, e a gente tem uma possibilidade de, na nossa região, uma má distribuição de chuva. A gente pode não ter uma diminuição no total, mas essa má distribuição ao longo do ano, encaixando ou produzindo os eventos de seca e as severidades, né? E se vocês me perguntarem que caminho a gente tem seguido, que condição a gente tem obedecido, infelizmente o do mais severo. Então o cenário que a gente vem produzindo nos últimos 30 anos é os cenários mais pessimistas. E os modelos, inclusive, nos últimos 30 anos subestimaram essa condição. A gente previa através de modelo que a gente teria uma curva de CO2, por exemplo, de aumento de CO2, em que a gente emitiu mais do que os modelos projetavam. Então a gente tem uma condição de desenho que a gente se encaminha para o pior dos cenários, né? Então a gente tem uma junção de fatores ali. Os países produtores de petróleo tentando dominar esse discurso, que eu vejo isso como um perigo, porque a gente tem tido historicamente uma incapacidade de fazer os tomadores de decisão tomar decisão, e aí se você vem esses tomadores de decisão que produzem petróleo assumindo esse discurso e ainda mais dizendo, não, a gente consegue produzir petróleo, adaptar o planeta e fazer uma produção de petróleo carbono zero. Que é tipo... eu ouvi isso assim, eu não acreditei que... Pois é. Então, mas enfim, a gente precisa enfrentar isso. Essa COP na Arábia Saudita vai ser mais uma COP bem difícil e vai ser um cenário para a COP em Belém do Pará, aqui no Brasil, trazendo essa carga, enfim. A gente precisa se manter ali firme, né, otimista e etc. Mas a gente está mais num caminho de criar tecnologia para adaptação do que para mitigação, infelizmente, né? Então, acho que meu tempo estourou, acho que a gente pode discutir algumas coisas depois nas perguntas. Tá? Obrigado. O conceito aqui que eu quero trazer para a discussão são uma série de reflexões baseadas em alguns dados que são bem específicos, né, focados no estado do Rio Grande do Norte. E mais especificamente ainda, as questões relacionadas ao efeito dessas mudanças climáticas globais nas cidades costeiras. Então, esse é o foco que eu gostaria que nós tentássemos observar. Tudo isso que foi apresentado até aqui, focado especificamente. Foi ótimo, Cristiano, a gente nunca combina, mas sempre dá muito certo. O Cristiano mostrar as questões da seca no interior, né, do nosso Nordeste, e eu vou trazer agora uns efeitos que são bem mais relacionados às ações de interação entre o oceano e a atmosfera e os efeitos oceânicos, né, sobre as cidades e aquilo que ela promove em termos de cobrança sobre adaptações. Eu já não estou mais falando, como o Cristiano colocou ali, em mitigar qualquer efeito, a gente já está falando na necessidade, a partir da passagem desse tipping point, desse ponto de inflexão, o que é que nós precisamos fazer para resguardar as nossas comunidades que habitam cidades costeiras que sofrem a ação direta dos efeitos deletérios das mudanças climáticas globais, refletidos em algumas das problemáticas que nós vamos ver agora. Por favor, avança, vamos fazer um geral, e eu gostaria de mostrar para vocês o porquê que é importante se discutir as cidades costeiras. Se nós observarmos esse último mapa, né, isso aí são algumas comunidades que discutem a população e a migração da população pelo mundo. Ela implica para nós uma questão muito séria. Metade da população mundial, ou seja, em torno aí de 4 bilhões de pessoas, estão habitando regiões costeiras que nós consideramos alguma coisa da ordem de 100 quilômetros de distância da linha do mar e, no máximo, até 50 metros de altitude. E aí, se vocês estão pensando que eu estou falando de altitude porque a gente pensa no avanço do nível do mar sobre as cidades, é isso mesmo.
E aí nós temos ainda alguma coisa da ordem de 1 bilhão de pessoas que habitam essa região, mas estão abaixo de 10 metros de elevação em relação ao nível médio do mar. E aí eu vou incluir todas as nossas cidades costeiras no estado do Rio Grande do Norte, algumas delas até abaixo de 10 metros, em torno de 5 metros, 6 metros de elevação a partir do nível médio do mar que nós consideramos como referência. E vocês notem que o estado do Rio Grande do Norte ele acompanha mais ou menos aquilo que o Brasil tem de população. 60% da população brasileira, isso pelo painel de mudanças climáticas, adaptado ao painel de mudanças climáticas, ocupa as regiões costeiras do país. O estado do Rio Grande do Norte, em torno de 56% da população, ou seja, um pouco mais do que a metade da população do estado, quem está em torno aí de 3 milhões e poucas pessoas estão habitando regiões costeiras do nosso estado, e aí eu vou destacar o litoral oriental e o litoral setentrional. Ou seja, nós estamos dentro daquele quadro que é extremamente preocupante o fato de nós termos um processo de ocupação dessas regiões que estão sob o risco e que precisam, então, de um processo de adaptação para a sua sobrevivência nesse espaço. E eu gostaria de adicionar a esse fato a continuidade do processo de migração das comunidades do interior em direção à zona costeira. Isso está evidenciado nos últimos censos, as populações continuam correndo em direção às zonas costeiras, ou seja, esse processo de ocupação está cada vez promovendo uma preocupação maior, porque as próprias populações, nesse caso, se a gente observar por esse prisma, se colocam sob risco. Ok? Vamos avançar para o próximo? Isso implica também que a nossa costa, né, e aí eu estou pensando no processo de o que fazer para adaptar e manter essa população de uma forma um pouco mais efetivamente ocupando esse espaço sem a ação direta dos desastres. Nós temos uma costa, além dessa população extremamente alta na zona costeira, nós temos uma costa que está considerada como de alto processo de alteração. O que isso significa? Se nós imaginarmos toda a linha costeira do nosso país, grande parte dele, aproximadamente aí, em torno de 60% a 70% da nossa costa, ela está alterada de alguma forma, ou por cidades que ocupam esses espaços, ou por algum tipo de infraestrutura, ou mesmo algum tipo, né, específico de uso do solo. Ou seja, nós vamos precisar também trabalhar com um aspecto que os nossos ecossistemas costeiros estão ficando cada vez mais depletados. E nós vamos observar que os ecossistemas costeiros, eles, além de oferecerem um serviço ecossistêmico, grande parte deles também protege a zona costeira dos impactos deletérios do avanço, por exemplo, do nível do mar, com todas as forçantes, como é o caso da alta energia de ondas que alcança o litoral. E aí eu estou falando especificamente, por exemplo, dos manguezais, das áreas de alagados, etc., que protegem bastante essa zona costeira. Mais um, por favor. E aí, um quadro importante aí quando a gente trata da questão do sul global. O professor Cristiano passou ali rapidamente sobre o aspecto da importância de se discutir essa região equatorial e, sobretudo, equatorial sul em função das florestas. Observem que as populações que estão sob maior risco, quando a gente relaciona direto às populações costeiras que estão sob maior risco, quando a gente se refere ao processo, né, de avanço no nível do mar e todas as demais energias que vão vir com isso, elas ocupam essas regiões específicas do Sudeste Asiático, né, da região da África e aqui no quadro do Brasil. E aí eu tenho 200 milhões, isso aí por um quadro um tanto quanto antiquado, mas ainda não vi nenhum relatório mais recente, indicando que 200 milhões de pessoas que estão abaixo do nível de pobreza, ou seja, aquelas pessoas que realmente vendem o almoço para fazer o seu jantar, certo? Elas estão habitando essa região. E no Brasil, expostas a esse alto risco, ou seja, as populações de mais baixa resiliência, que são esses 200 milhões de pessoas distribuídos, mas muito concentrados na região do Sudeste Asiático. No Brasil, corresponde a 6 milhões de habitantes. Nós temos 6 milhões de pessoas sob risco e com baixíssima resiliência
aos efeitos diretos das alterações do clima em cidades costeiras. Mais um, por favor. E aí as catástrofes em ascensão, eu não preciso falar um pouco mais sobre isso, porque o professor Cristiano já trouxe bastante, mas o que eu queria mostrar é o aspecto relacionado às inundações costeiras. Pessoal, eu não vou poder falar muito sobre isso, mas existe uma correlação direta. A partir do momento que eu tenho um quadro erosivo instalado na zona costeira, imediatamente eu tenho que pensar que houve um ganho do mar em relação ao continente. Então, nós tratamos isso como inundação. Então, o que eu tenho? Uma inundação decorrente de um processo erosivo. E aí, se vocês observarem, aquele quadro em azul, ele indica exatamente os efeitos do clima, que é um pouco do que o professor Cristiano está colocando, os eventos extremos de precipitação, tempestades, etc. E aqui em amarelo nós temos os eventos relacionados à inundação, que aí no caso está associado tanto a inundações costeiras como também inundações relacionadas ao avanço, por exemplo, de enchentes, né, em rios que muitas vezes são estuários e que também sofrem com o processo de avanço do mar. E aí, só para a gente avançar um pouco mais, esse quadro é o que nós esperamos aí em relação ao nosso clima, em relação a desastres, né? E aí vem essa máxima. Até 2100, dentro desses prognósticos que também já foram colocados aqui, que são resultados de modelos numéricos, modelos de levantamento de dados sendo processados ao longo do tempo, o que nós temos é a possibilidade de aumentar em 10 vezes a relação entre os eventos extremos climáticos que causam inundação. Isso até o ano de 2100. Então, se nós tínhamos um evento a cada 100 anos, nós vamos passar a ter um evento por década. E isso não quer dizer que a cada 10 anos nós vamos ter uma aceleração, provavelmente, desses eventos à medida que o tempo passa. 50% das pessoas que estão relacionadas aí a esses espaços vão ter algum efeito deletério sobre essa relação direta do avanço do nível do mar sobre essas cidades. E isso pode implicar uma perda de PIB global da ordem de 20%. Ou seja, a gente está colocando em risco financeiramente o desenvolvimento global se a gente avalia aquele diagrama que o professor Cristiano também trouxe, de que a gente consome praticamente tudo em poucos meses. E aí a gente vai ficar devendo aquilo que nem tem ainda conquistado. Avança, por favor. E aí eu vou trazer para vocês um pouco dessa visão sobre essa pergunta. Quais são as estratégias mais adequadas do ponto de vista da adaptação dessas cidades costeiras quando a gente pensa, né, nesses perigos relacionados à zona costeira e quais são essas possibilidades mais apropriadas de adequação a enfrentamento desses desastres, desses perigos. Aí todo mundo, eu acho que já vivenciou, já visualizou essa situação, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu vou destacar ali naquele primeiro diagrama, naquela primeira fotografia, o quadro que eu estava representando. Eu tenho uma praia que protege uma zona costeira. A praia é um elemento de proteção, de defesa do avanço do nível do mar sobre a zona costeira. A partir do momento que eu perco a praia, eu tenho um processo de inundação instalado. Isso fica claro quando a gente observa uma região como essa. Aqui do lado a gente já está vendo que, não tendo a praia nessa região e a gente tendo uma falésia, a falésia vai passar a ser o elemento que vai sofrer o quadro erosivo. E as pessoas ocuparam esses espaços na ideia falseada de que elas estariam protegidas do avanço do nível do mar. Mas só que se aproximaram demais da borda da falésia e com isso agora elas estão sobre aquele quadro ali, isso em todas as partes do mundo. Aí tem fotografias da Austrália, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos e provavelmente a gente vai ver algumas aqui do estado do Rio Grande do Norte. Se você olhar aqui do lado, é uma tentativa de solução. Dentro do quadro de adaptação dessas comunidades da zona costeira ao avanço do nível do mar, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte: vamos pegar todas as casas que estão recebendo o impacto de onda e vamos erguer todo mundo, vamos morar todo mundo em palafita. Só que já percebeu que as palafitas não iam dar conta, aí se encheu a região da base das casas com sacos de areia, que também são tentativas que a gente vê em várias zonas costeiras aqui do nosso país, para tentar debelar a transferência do fluxo energético de ondas, que causa, então, o processo de retirada de sedimentos. E as inundações que a gente vai ver. Para algumas cidades, isso é extremamente tranquilo. As pessoas podem, com o seu nível de resiliência alto, ou seja, Miami, as pessoas recebem ali um impacto de uma tempestade que ocupa uma região
dentro do seu condomínio de classe média, ela vai brincar com aquilo ali. Mas aquela população ali na Indonésia está convivendo com água na altura do pescoço e lixo transbordando, né, da sua qualidade de vida já de baixa resiliência, porque essa comunidade faz parte daqueles 200 milhões de habitantes que não tem praticamente o que comer e tem que vender o almoço para comer o seu jantar. Aí eu fiz uma avaliação bem rápida aqui, né, do que nós vamos chamar dos problemas que a zona costeira enfrenta. Então, desse lado de cá, eu tenho as forças que atuam na zona costeira. E do lado de lá, o tipo de costa, ou seja, quais são os elementos do meio físico que eu tenho que me preocupar para compreender como é que o impacto das mudanças climáticas que promovem uma intensificação dos efeitos de onda sobre a zona costeira, de marés, de ventos, de correntes, sobre essa orla, o que é que ela precisa ser compreendida, em que aspectos ela precisa ser compreendida para que a gente consiga buscar uma solução de adaptação. Então, se você olhar dali daquele lado, a gente precisa identificar do ponto de vista do meio físico essa região, a geologia, a sedimentologia, o tipo de relevo, o tipo de vegetação, o tipo de uso que nós vamos fazer dessa região que está aqui. Passa a ser uma pressão importante para que quando esse efeito chegar, a gente consiga fazer algo mais eficiente. E aí as pessoas buscam muito por estruturas artificiais. É uma das tentativas também de debelar esse efeito diretamente sobre as comunidades costeiras. Vamos tentar salvar enrocando, fazendo muro de contenção, fazendo algum tipo de proteção que geralmente tende a ser uma proteção do ponto de vista da engenharia. Do ponto de vista da engenharia passa a ser também artificial e rígida, certo? A gente vai ver outros aspectos. Por favor, aí vamos trabalhar então aqui no estado do Rio Grande do Norte. Vejam só, eu vou trazer alguns aspectos que provavelmente alguns de vocês não sabem. Nós já enfrentamos a inundação costeira em algumas cidades. Existem cidades no estado do Rio Grande do Norte que já estão sendo, em alguns períodos do ano, inundadas pelo avanço do mar. E o outro aspecto que eu quero trazer é um pouquinho da perda do ecossistema costeiro, que também faz um efeito importante na questão da proteção. Ali vocês veem um manguezal aqui à direita, né? E quando eu não tenho manguezal, aqui à direita embaixo, eu tenho o quê? A cidade sendo imediatamente atingida, porque os manguezais com as suas raízes fazem um efeito de dispersão da energia que a onda está trazendo em relação àquela linha de costa. Por favor, avance. E aí eu não vou falar muito disso, o professor Cristiano já trouxe os SSPs, que são os referenciais que a gente tem que pensar a respeito, muito a respeito. Por quê? Porque eles já trazem embutido neles um conceito socioeconômico, ou seja, é alguma coisa que já não é mais só meio físico, é também as decisões de gestão que nós estamos acoplando a essas questões, buscando uma solução em termos de zona, ou seja, planejando alguma coisa em termos de efeito sobre proteção sobre os efeitos da mudança do clima. E aqui do lado eu queria só alertar para esse aspecto aqui do lado direito. Nós temos um quadro de temperatura aumentando, mas eu queria destacar um efeito importante de chuvas, né, extremas também acontecendo, mas eu quero destacar aqui os efeitos relacionados às ondas. Algumas modelagens já mostram que as ondas, e elas são decorrentes, sobretudo, da intensificação dos ventos, na zona costeira, elas têm mostrado um processo de intensificação. E as ondas, elas são o principal elemento capaz de retirar sedimento da linha de costa. Então, quando uma onda chega, ela chega como se fosse uma retroescavadeira. Ela pega o sedimento e arrasta para dentro da corrente de deriva litorânea e o sedimento é transportado para outro lugar. Ela não fica brincando com sedimento igual o gato brincando com bolinha, não. Ela cata e ela joga para dentro e aquilo é transportado e a gente começa a ter uma redução no volume de sedimentos, que quer dizer o quê? Erosão e avanço no nível do mar através da inundação. Por favor, avance. Vamos ver alguns quadros e aqui eu quero destacar para vocês que a probabilidade desses aumentos, dessa intensificação de eventos que são deletérios, que são problemáticos, que podem aumentar até em 2050 em aproximadamente 20 a 30 vezes para as nossas comunidades costeiras. E aí eu quero destacar um assunto que também tem sido muito pouco discutido no estado do Rio Grande do Norte. Nós falamos em erosão, raramente a gente fala da inundação, a gente fala
muito superficialmente dos quadros de eventos extremos de precipitação causando alagamentos nas nossas cidades. O quadro mais evidente disso é a nossa despreocupação com nossa decisão política de impermeabilização dos nossos solos dentro das cidades. Isso é um quadro gravíssimo. E eu quero destacar a questão da salinização dos aquíferos costeiros. Algumas cidades no litoral setentrional do estado do Rio Grande do Norte já estão investindo em dessalinizadores, porque parte grande do seu potencial, do seu volume de água continental, costeiro, de uso doméstico, está salinizado. Certo? Por quê? Avanço da cunha salina sobre esses espaços. Por favor, avance. Aqui eu quero só destacar um quadro também que é sempre muito falado. Então eu trouxe aqui dois aspectos. Um, nós temos que pensar assim no avanço. Esse quadro aqui, se você comparar com de temperatura, de CO2 que o professor Cristiano trouxe, é o mesmo, né? Em termos de crescente. Só que aqui eu estou falando do nível do mar subindo. Quanto sobe o nível médio do mar no estado do Rio Grande do Norte? Nós estamos entre 3,2 e 5,6 milímetros por ano. Isso pode parecer pouco, mas é acima da média global, que é 3,4. Isso é muito sério. E não é só isso, nós temos as ondas sendo cada vez mais intensas. Então eu subo o mar e vem a onda com mais intensidade, e é tudo isso que é transferido para cima do nosso continente, promovendo o processo erosivo e a inundação. Por favor, avance. Aí eu venho com a minha colocação. Se não houver nenhum tipo de adaptação, quando a gente chegar nos RCPs da ordem de 8,5, 52% da população mundial vai estar sofrendo um quadro seríssimo de risco. E nós vamos estar perdendo 20% do PIB com esses desastres. Além do fato de que na zona costeira, grande parte das áreas vão ser inundadas. E elas não vão ser inundadas pelo avanço do mar somente, ou seja, só o efeito do mar com esses 5 milímetros por ano avançando sobre o continente. Mas ele vai ser, a perda maior vai ser em função das marés de tempestade. É aquele volume de maré que vai subir junto, com as ondas que vão subir junto e que vão chegar sobre esse continente e jogar um volume imenso de água salgada sobre o continente. Por favor, vamos ver os casos aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos uma característica muito peculiar no estado do Rio Grande do Norte, pessoal. Eu gostaria muito de destacar isso. Nós temos 2 litorais. Aqui é tudo em 2. É onde o vento faz a curva, certo? Porque a gente vai ver que os alísios aqui de baixo são de uma direção e lá em cima são de outro. É onde nós temos 2 litorais, ou seja, a esquina da América do Sul. E isso promove uma mudança muito importante na forma como a gente observa. Para buscar as adaptações, a gente não pode copiar muita coisa. A gente tem que olhar localmente e ver quais são as características locais, levando em consideração aquela lista que eu mostrei para vocês de efeitos que se combinam na zona costeira. Então, desse lado de cá, nós temos uma predominância de falésias, concordam comigo? Com estuários. E do lado de cima, nós temos muitas dunas, muitos terrenos baixos, com muitas regiões planas e baixas relacionadas diretamente aos estuários. Nós temos diferentes tipos de chuva. O professor Cristiano mostrou um diagrama que isso aparecia. Por favor, pode avançar. A gente tem as chuvas aqui com uma característica de maior efeito relacionado ao volume que está aqui dentro daquilo que nós chamamos de Atlântico Equatorial, e aquele pessoal lá de cima recebendo menos chuva com um efeito mais próximo daquilo que nós temos muito no sertão, ou seja, uma integração entre aquilo que acontece no interior do estado com aquilo que é zona costeira. Por favor, aqui é o local dos ventos fazendo a curva, né? A gente pode observar as direções dos ventos alívios predominantes desse lado e as direções predominantes do outro lado. Ou seja, são diferentes formas da gente observar os efeitos dinâmicos sobre o mesmo litoral, né? Se nós considerarmos o estado do Rio Grande do Norte como um único litoral. Por favor, avance. E aí vamos ver algumas características de modificação. Os eventos de vento cada vez mais intensos promovem ondas mais intensas no nosso litoral, fazendo com que o efeito de dissipação dessa onda seja um fator preocupante. Eu preciso saber como é que isso vai chegar no litoral e vai arrancar material dali, promovendo um quadro erosivo. Por favor, avance. E aí vamos olhar aqui algumas regiões do nosso litoral. Eu vou focar aqui em Natal, Ponta Negra, e depois eu vou olhar lá para a Zona Norte, onde eu tenho um quadro de inundações mais bem definido. Por favor, avance.
Esse é um trabalho que foi realizado aí durante mais de 2 anos, a gente fazendo um trabalho minucioso, bem corrigido, para os aspectos de avaliação dos produtos que nós utilizamos, que são as imagens de satélite, todas bem georreferenciadas com produtos de satélites de localização, de geolocalização, e nós temos todos esses quadros em vermelho indicando regiões onde eu tenho um quadro erosivo instalado. Se vocês olharem os nomes das cidades, vocês com certeza devem confiar em tudo aquilo que está sendo mostrado ali. E nós avaliamos isso ao longo de 40 anos nesse trabalho, desde 1988 até 2018. E o que nós notamos? Os principais elementos de erosão estão sobre cidades importantes que têm buscado cada vez mais o crescimento e o desenvolvimento da orla marítima, o que é preocupante, certo? E outro aspecto importante, todas aquelas áreas ali que vocês estão vendo estão sob impacto de erosão. Então eu tenho falésia sob impacto erosivo, tenho cidades com estruturas de praia que estão perdendo as suas praias, e tenho ali o caso do Morro do Careca, que todo mundo acompanha corriqueiramente, e tem um fato importante, quanto é que nós estamos perdendo? Para vocês terem uma ideia, um trabalho muito recente também mostrou que já é muito alta a média mundial, e ela está em 0,5 metro por ano. Em Natal, nós temos, em média, 1 metro a 1,5 metro por ano. Em Natal, não, no Rio Grande do Norte, nesses quadros que estão mais em vermelho aí. Nós estamos muito acima da média da erosão mundial nos principais terrenos em que nós temos praias arenosas com falésias instaladas. Por favor, avance. Aqui um caso bem típico, Morro do Careca nos anos 50, 60, 70. Poucos de vocês, com certeza, visualizaram isso, ou estiveram lá, Mas eu cheguei a pegar o Morro do Careca subindo. Eu não estava nos anos 50, eu estava um pouquinho mais à frente, mas era esse o quadro de Ponta Negra que todo mundo hoje não vai ver mais. Então as pessoas pensam assim, a gente vai visualizar a Ponta Negra como ela era. Esqueça, a gente passou do tipping point, a gente verteu ali o quadro e é impossível chegar nela. E eu mostro para vocês por quê. Vamos lá? Olha só, Ponta Negra especificamente. Nos últimos 40 anos, aquilo que está sendo... Ali tem 88 a 98, 98 a 2008, 2008 a 2018. Nós avaliamos a cada 10 anos, tá? Só por uma questão de métrica. O que nós observamos? A intensificação do quadro erosivo, chegando hoje, atualmente, a cerca de 1,3 metros por ano de perda de área. Certo? E aí você tem o Morro do Careca em 2018, ainda com um pouquinho de areia, e você já vê 2023 ele com aquela falésia instalada embaixo dele. E vou dizer uma coisa, não adianta enrocar e não adianta colocar areia embaixo, porque a areia não sobe morro, a não ser que o vento a carregue. E se vocês olharem os ventos alísios predominantes no estado para esse lado de cá, ele faz a direção oposta. Então não adianta esperar se colocar areia na praia de Ponta Negra e a areia vai subir o Morro do Careca para cima. Não, ele vai ter que vir de cima para baixo, ok? Para a gente não cair em falácia de discurso político quando a gente ouve os jornais e etc. E aqui eu quero mostrar o efeito das populações, atuando sobre esse espaço. Se você observar, a falta de entendimento sobre esse quadro faz com que as pessoas continuem tendo atitudes absolutamente deletérias também em relação ao processo erosivo. Todo mundo joga os seus dejetos através do sistema de drenagem diretamente na praia, o que promove um quadro de aceleração da erosão. Se você observar aqui, eu estou com vários canos num período quando o calçadão desmoronou. Ali você via vários canos que chegavam diretamente na face de praia, E não era um cano só de privados, era sistema de drenagem pública, certo? Chegando ali também, ou seja, decisões de gestão mal feitas, equivocadas. E aí eu quero avançar só um pouquinho para a gente considerar, esse é um quadro de métricas, muito recente, eu trouxe até 2022, se você olhar esse espaço vermelho que está aqui, a gente está pegando a Ponta Negra, e ali você tem o quadro da erosão medido, 1,37 metros por ano de área perdida, ou seja, erosão promovendo o avanço do nível do mar sobre esse território. E a variação disso, em 30 anos, nós perdemos 30 metros de praia, certo? Esse é o quadro para a Ponta Negra. Avança mais um pouquinho, só para eu chegar. As decisões que estão sendo tomadas são essas aí. Enrocamento,
Enrijecimento, a gente chama armorizando a praia. A gente está colocando uma armadura na praia, tentando controlar os efeitos do avanço do nível do mar. Mas será que esse é o quadro mais específico e mais importante? A gente vai avaliar isso numa discussão. E só para avançar um pouco mais, eu queria que você corresse. Aqui eu vou pular isso, mas são quadros mostrando para a gente alguns efeitos das ondas, como elas chegam e arrebentam nessa linha de costa. Ou seja, a gente está vendo hoje o mar com uma atitude, com um comportamento que os pescadores que estão na região há mais de 100 anos jamais tinham visto. Eles estão assustados e perdendo suas embarcações e seus botes. Ali numa figura tinha uma embarcação que era sempre apoiada ali na praia, sendo revirada. Na noite anterior ela foi revirada pelo avanço das ondas e o pescador não esperava aquilo. Foi surpreendido por esse efeito e ele perde a embarcação dele da noite para o dia. Aqui eu só quero mostrar nesse quadro aqui, nessa figura aqui de baixo. Aí eu quero mostrar só um quadro de inundação na região de Areia Branca. A gente tem dois aí, mas eu vou pular um. Por favor, avança. Em Areia Branca é uma região costeira que está ali, ó, lá no litoral setentrional, protegida dentro do rio Apodi, não é isso? O rio é um estuário, uma região estuarina, e eu tenho uma certa proteção do efeito da onda, né? Concordam comigo? A onda ela não chega diretamente sobre a cidade. Ela primeiro entra dentro do rio, né? E ela, com a subida natural, ela vai jogar o seu volume de água, a gente chama isso de galgamento, diretamente na cidade em ocasiões muito específicas. O que a gente tem que pensar, imaginem, se nós tivermos um efeito de evento extremo de precipitação e uma enchente no rio, nessa região, que já aconteceu, 2011 foi um exemplo, tá? E tem uma situação de extremo de maré com onda. E tudo isso se combina sobre essa cidade, no caso, Areia Branca. Aí eu quero só mostrar para vocês o que é que nós conseguimos modelar dentro daquilo que nós chamamos os RCPs do IPCC. Então dá uma olhada na próxima figura e aí vocês vão ver. Está vendo aquela área em vermelho ali? Toda essa área em vermelho, ela está sobre risco alto anual de enchente. Certo? Eu vou chamar de inundação costeira. Toda essa área está sobre esse cenário. Se nós seguirmos o cenário até 8,5, 2050, a gente vai ter mais 23% dessa cidade embaixo d'água. Ou seja, o que vai sobrar de Areia Branca? Absolutamente nada. Para debelar o processo, vamos lá, o próximo. Se a gente for debelar toda essa área que vocês estão vendo em vermelho, ela está completamente comprometida, certo? Por esses avanços da cunha salina. Ali, inclusive, aqui nesse contexto ali do interior, tinha um terreno preparado para o que nós chamamos de Minha Casa Minha Vida. Então, avaliem essas questões. Quanto que os gestores estão avaliando os quadros que nós temos apresentado, as cenarizações, o quanto que eles estão preparados para suas decisões diante desses cenários. Aí observem que todo esse contexto que está sobre efeito direto, né, das enchentes, a gente tem uma perda estimada de R$500 mil por ano. Para a gente solucionar esse problema, que é o próximo, eu acho, não, está ali. Para a gente solucionar esse problema, com algum tipo de estrutura, nós precisaríamos de algo da ordem de $60 milhões. Aí vamos pensar, $60 milhões para essa região, Areia Branca, quem não conhece, imagina. São esses os valores com os quais nós estamos lidando. Nós estamos preparados para levar isso e colocar na mesa e pensar nas decisões futuras que a gente vai ter para a adaptação desses ambientes, porque nesse espaço é provável que as comunidades não consigam mais se desenvolver. E como esse, tem vários. E aí eu queria ir para o último, pode avançar, por favor, só para mostrar essa figurinha aqui, ó. Aqui é Macau, a gente fez o mesmo trabalho para Macau. Se você olhar em Macau, com toda essa área em vermelho, em amarelo, em azul, ela alagada no extremo do RCP 8.5, que é o mesmo RCP para 2050, né? Esse quadro que nós estamos seguindo, como o professor Cristiano falou, a gente está seguindo o pior cenário. Se a gente chegar com o pior cenário em 2050, que é daqui a 30 anos, né? 30? 20 anos, 25 anos, a gente vai estar com toda essa cidade debaixo d'água. O que vai sobrar? O cemitério da cidade. O cemitério vai ficar numa boa, certo? E o resto da cidade debaixo d'água.
Essa é uma problemática muito séria, que nós precisamos compensar. Aí eu queria só avançar para a última figura, por favor, lá para o final. Eu vou pular várias delas e deixar para discussão. Eu vou só mudar a última aqui, só para o finalzinho. Vai mais um pouco. Eu queria só deixar essas reflexões aqui para a gente, tá? O que a gente faz? A gente se adapta ou a gente faz o quê? Luta contra. A gente consegue fazer alguma luta contra? Lutar contra seria a mitigação de alguns efeitos. Ou a gente busca se adaptar. A outra pergunta, se a gente não pensar do ponto de vista interdisciplinar, todo mundo junto, sentado à mesa, a gente provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. A segunda questão, para adaptação, nós vamos precisar combinar cenários de soluções. Provavelmente as soluções rígidas, elas não vão dar conta, certo? Porque elas custam muito caras. Só um exemplo para vocês. Se eu pensar que eu vou gastar 100 milhões de reais para enrocar todas as praias urbanas do estado do Rio Grande do Norte, vocês acreditam que isso vai ser possível? Jamais, certo? Jamais vamos ter esse recurso para enrocar grande parte desse território. Então nós precisamos buscar soluções híbridas, buscar soluções que se adequem às rígidas de proteção da zona costeira, mas também pensar na possibilidade de relocação de comunidades, reorganizar as sociedades, usar outros tipos de ecossistema como proteção, certo? Para esses espaços. E a última coisa é a integração dos atores. Nós precisamos agora pensar também quais são os elementos que nós vamos precisar para entender esse espaço, monitorar essas áreas. A gente precisa de recursos de monitoramento. A academia que tem feito esse serviço não pode ficar estritamente focado nas ações acadêmicas, ele precisa ser uma política de gestão de zona costeira como um todo, de vários atores, tá? de governança, não é só da academia. E a última coisa é pensar em desenvolver práticas de adaptação, mas junto com as comunidades que são as menos resilientes. Elas precisam ser trazidas para a discussão para apresentarem as suas dificuldades, certo? Esses dados vão estar disponíveis, vocês vão ver mais coisas lá, mas até aqui eu agradeço e me desculpa aí pelos minutos que eu passei. Obrigado.